Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o empate entre Real Madrid e Atlético de Madrid 1-1 no primeiro derby dessa temporada no estádio Metropolitano, um derby que ficou marcado por incidências que levaram a partida a ficar parada durante 25 minutos. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo, os comentários por aqui. Bom, vamos por partes, que tem muita coisa para falar sobre esse derby. Primeiro, sobre as escalações das duas equipes. O Ancelotti foi na linha do que a gente imaginava, foi na sua tradicional hierarquia e colocou em campo o Modric, ou seja, o Real Madrid jogou com 4 meio-campistas, voltando ao esquema tático que o Ancelotti utilizava na temporada passada, o 4-2-3-1 não, 4-2... 4-3. Pera, deixa eu... Já foi o cérebro essa hora da noite. 4-3-1-2, com o Bellingham sendo esse 1 que gira, flutua entre o meio de campo e o ataque. O time atacava no 4-3-1-2 e defendia no 4-4-2, como tem sido nessa temporada. O Real Madrid tem defendido no 4-4-2 sem a bola, mas atacou de uma forma diferente, que não contava com o Mbappé lesionado, então colocou o Modric 4 meio-campistas. Inclusive, o jogo dos 4 meio-campistas do Real Madrid foi muito bom. No Atlético de Madrid, surpresa na escalação, Nahuel Molina foi para lateral direito, o Cholo jogou com 4 defensores, ele já tá dando pistas de que alguns jogos, vamos ver se em todos ele volta a jogar com uma linha de 4 na defesa. O Atlético foi escalado no 4-4-2, depois foi se reajustando, mas foi escalado no 4-4-2, com o Griezmann jogando no meio de campo, mas na verdade flutuando, porque o Griezmann joga onde ele quiser nesse Atlético, né? É o jogador com mais qualidade desse time. E o Sorloth e o Julián Álvares jogando mais no ataque. Na verdade, na escalação, o Julián estava jogando pela esquerda e o Griezmann estava no ataque com o Sorloth. Mas enfim, depois o Cholo foi fazendo tanta mudança que a gente até perdeu um pouquinho a configuração desse Atlético de Madrid. Primeiro tempo, a bola praticamente ficou no meio de campo, pouquíssimas ações ofensivas do Atlético e do Real Madrid, 2 chutes no gol cada um. É um número muito abaixo do que a gente está acostumado a ver das duas equipes no Campeonato Espanhol, principalmente do Real Madrid, que costuma produzir muito ofensivamente, muito poucas finalizações. Primeiro tempo, claramente os dois técnicos queriam erro zero, para não ter aquele detalhe que faz a diferença para o rival, não queriam deixar nem o Real queria deixar o Atlético contra-atacar, nem o Atlético queria deixar o Real Madrid contra-atacar. Pouquíssimos erros no passe das duas equipes. Inclusive o Modric terminou o jogo com 100% no acerto do passe, 84 minutos, 58 passes, 58 acertos. O Modric que fez um grande jogo, todos os meio-campistas do Real Madrid fizeram um grande jogo, já vou falar sobre outros. E aí, no segundo tempo, o Simeone tira de campo o Molina, coloca o Llorente para lateral e o Koke no meio de campo, ou seja, o Atlético tenta ter um pouquinho mais da bola no começo da segunda parte. Depois o Simeone faz outra alteração, tira o Sorloth e coloca o Lino. O Lino, que para mim continua sendo o ponto de desequilíbrio desse Atlético de Madrid, ele é o único jogador do elenco que tem 1 contra 1, que tem velocidade, que tem esse negocinho diferente para tentar encontrar um caminho diferente para chegar no gol. O Lino entrou muito bem. Depois o Simeone foi fazendo mais alterações, tirou o Julián Álvares e o Reinildo, colocou o Javi Galán e o Riquelme, e a última substituição foi a entrada do Ángel Correa. Já vou falar para vocês. O jogo transcorria na maior tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. A gente viu, por exemplo, no intervalo, um vídeo dos nossos colegas do The Athletic, do Vinícius e o Griezmann saindo de campo abraçados, da maior resenha, tava tudo, o ambiente, a gente não teve incidências em princípio, não vi se saiu alguma coisa até agora, mas fora do campo, nem dentro do campo, em teoria não tivemos incidências que costumamos ter nos últimos derbys, então parecia realmente, tirando a pressão, o Barça tinha perdido, que também tirava a pressão do derby. Mas a partir do minuto 64, dos 20 minutos do segundo tempo, tudo muda. Tudo muda porque o Real Madrid marca uma falta no Vinícius, não na entrada da área, um pouquinho mais distante da entrada da área, mas por ali. O Modric cobra numa cobrança curta pro Vinícius, que tá abrindo pela esquerda e já tá entrando na área, encarando o Depou.
ele passa pelo Depou, cruza e o Militão de pé direito marca o gol para o Real Madrid. A partir dali, o jogo se transforma em outra coisa. É um jogo totalmente diferente do que a gente tinha visto até o minuto 64. Já logo depois do gol, o Courtois avisa o árbitro que estão arremessando coisas nele. A torcida, os ultras que ficam atrás do gol ali onde estava o Courtois no segundo tempo, arremessaram isqueiro, comida, enfim, vários objetos. E o árbitro resolve parar o jogo até pararem de arremessar as coisas. Anunciam nos alto-falantes que até a torcida não parar de arremessar, o jogo não vai acontecer. Os dois times saem de campo, vão pro vestiário. E 25 minutos depois, aí tem a imagem dos jogadores do Atlético e do Simeone indo falar com a torcida. Com a torcida não, com os ultras. É um porém isso na relação do clube com os ultras, que realmente é um problema pro Atlético de Madrid e não parece que é alguma coisa que vai se resolver, né? E a imagem que passa pra fora, né, pra quem não tá aqui na Espanha, bom até pra quem tá na Espanha, é muito ruim dessa situação. O jogo para por 25 minutos e depois o jogo retorna. O árbitro avisa que quando o jogo retornar tiver outro objeto arremessado no campo, o jogo é suspendido. E aí não tem e o jogo volta. A partida que vem depois desse acontecimento, ela é totalmente diferente da que estava rolando antes. O jogo fica mais tenso, a gente tem mais falta, a gente tem mais cartões, a gente tem os jogadores mais nervosos, os técnicos vão vendo o que vai acontecendo. E o Real Madrid, o Ancelotti faz substituições que deixam o time muito mais defensivo. Ele tira de campo o Rodrigo e o Vinícius e coloca outros 2 laterais, ou seja, o Real Madrid termina a partida com 4 laterais e 1 atacante. O Endrick é o único atacante que termina o jogo pro Real Madrid. E o Simeone vai fazendo alterações até conseguir encontrar o caminho pro gol e acaba encontrando com o Ángel Correa aos 94 minutos de jogo, 4 de acréscimos da segunda parte. O Javi Galán dá um passe pro Correa que entra na área, meio que dribla, né? Tira a bola da defesa do Courtois e marca o gol. Que inicialmente tinha dado como impedimento, mas o Rüdiger rompe o impedimento e possibilita o gol. E o Atlético empata o jogo. Aos 98 minutos, o Llorente recebe um cartão vermelho por uma dura entrada no Lucas Vázquez. Ele tinha recebido amarelo, mas o VAR chama e o árbitro corrige para vermelho. E o Atlético, em 4 dos últimos 5 jogos, marcou o gol ou nos 90 minutos de jogo ou mais. Ou seja, tem como característica agora conseguir o gol. Quando ele não chega, ele acaba chegando tipo no último momento. Depois do jogo, os técnicos falaram. O Simeone, que a gente viu em algumas imagens, conversando com o Courtois em determinados momentos, vai na linha de que os jogadores também não podem provocar o torcedor para não causar esse tipo de problema. Opinião do Simeone. O Ancelotti disse que o árbitro foi totalmente correto nas decisões de parar o jogo e depois de voltar com o jogo. Sobre a avaliação das substituições, o Ancelotti disse que não se arrepende das substituições, que transformaram o Real Madrid num time super defensivo. O objetivo do Real Madrid era ter saído com a vitória e por isso o Ancelotti fez substituições defensivas. E o Atlético consegue recuperar esse ponto no final do jogo. Só destacar alguns numerozinhos antes de encerrar o vídeo. Foi o 3º jogo consecutivo que o Vini participou de gol, porque teve mais uma assistência. São 3 jogos com 3 assistências consecutivas, uma em cada jogo e mais um gol. Então, participação em 4 gols nos últimos 3 jogos do Vinícius com o Real Madrid. O Militão marcou o primeiro gol dele com o pé em La Liga. Os outros 7 ele tinha marcado de cabeça, o 8º gol do Militão em La Liga. 12 dele com a camisa do Real Madrid. O Ángel Correa não tinha marcado nenhum gol ainda em derbys e marcou. É o cara do... Eu acho que já tá na história, se não tá na história, assim, na história recente com certeza. É o cara que sai do banco e mais marca gols com a camisa do Atlético. É, assim, bizarro. É a porcentagem de gol do Correa saindo do banco para resolver pro Atlético. E um empate no derby
que o Ancelotti tem dificuldade de conseguir vencer o Simeone e os derbys, ele não tá conseguindo hoje, ele quase conseguiu, mas não conseguiu. Um ponto que não é de todo ruim para os dois times, porque o Barcelona perdeu nessa rodada. O Barcelona ter perdido tirou pressão desse derby, porque senão existia a possibilidade de um dos dois abrir maior vantagem sobre o outro, né? Como o Barça perdeu, o Real Madrid agora tá com 3 pontos a menos, o Barça continua a liderança, mas o Real Madrid tá com 3 pontos a menos, ou seja, se vencer o Clássico, dependendo aí, pode conseguir... se vencer o Clássico, já se coloca em primeiro critério de desempate de La Liga, é o confronto direto. Apesar de ir pra tabela ser o saldo de gols até a última, é um pouco estranho, mas no final das contas, pro título é o confronto direto. E o Atlético agora tá com 5 pontos menos que o Barça, que é líder, então recortou também um pouquinho essa distância. Mas um derby que vai ficar marcado pelo que aconteceu fora de jogo, né? Pelo que aconteceu vindo das arquibancadas. Eu ia falar mais alguma coisa sobre o derby e esqueci. Ah, não, eu ia falar sobre a sequência do Real Madrid. O Ancelotti tá caminhando para igualar a maior sequência de jogos sem perder em La Liga. Ele chegou aos 40 jogos sem perder do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Nos últimos 68 jogos do time, só perdeu os dois pro Atlético de Madrid na temporada passada. Então, o Ancelotti tem uma frase que ele fala muito: quando não se pode ganhar, que pelo menos não se perca. E ele tá seguindo essa lógica aí. E o Atlético, que vinha conseguindo vencer o Real Madrid no Metropolitano, quebra um pouquinho essa sequência, né? Mas o gol no final do jogo dá uma motivação extra para continuar nessa linha, né? É um time que ainda não perdeu nessa temporada. É verdade que ainda não tá... Assim como o Real Madrid, eu acredito que os dois times de Madrid ainda não estejam nas suas melhores versões. A gente vai ver com o passar do tempo elas. Mas já vamos vendo destaques, né? E peças que vão se encaixando. Por exemplo, no Atlético eu não acho que ninguém tenha feito um super, hiper grande jogo. Mas o Giménez é um destaque porque tá sendo o melhor defensor. É o melhor defensor desse Atlético de Madrid. Está sendo nesse início de La Liga. O Gallagher entrou e encaixou muito bem no time, dá um trabalho que o Simeone gosta muito. O Marcos Llorente, hoje, quando foi pra lateral, se destacou pra mim mais do que no meio de campo. É um jogador muito físico, muito combativo, tem isso. O Julián Álvares ainda não terminou de encaixar, mas vai. E o Griezmann é fundamental e essencial pro Atlético pensar em fazer coisas grandes na temporada. Do lado do Real Madrid, eu acho que os melhores em campo hoje foram os 4 meio-campistas. O Modric, como eu disse, fez um grandíssimo jogo, porque ele tem uma capacidade de controle e de entendimento de leitura do jogo pelos 39 anos dele e pela qualidade que ele tem. O Bellingham tem uma capacidade de sacrifício muito grande, porque além dele construir muito ofensivamente, ele ajuda muito defensivamente. Se o time precisa defender, ele trabalha pra caramba. Fez um grande jogo hoje. Tchouaméni, que entre todos os meios-campistas do Real Madrid talvez seja o mais criticado, porque ele joga numa posição que antes ela era fundamental para o Real Madrid e hoje talvez ele comparta esse protagonismo um pouco com os outros, e ele tem, é verdade, carências, e ele não poderia ser o único volante posicional, um só desse Real Madrid, tem que ter sempre alguém com ele. Mas ele não fez um mau jogo, fez um bom jogo. Mas pra mim, o melhor jogador do Real Madrid... Vou repetir de novo. Pra mim, o melhor jogador do Real Madrid nesse início de temporada se chama Federico Valverde. O Valverde tem uma capacidade de entrega pro jogo incrível. Ele é garra, ele é determinação. Mas o que ele está melhorando o jogo dele pra fazer com que o Real Madrid, que está, é verdade, sentindo a falta do Toni Kroos, não sinta tanta... É incrível. O Valverde é um jogador que tem muito ida e volta. Ele é um box-to-box, como eles falam. Ele tem uma gasolina que parece infinita para ir de um lado, de uma ponta do campo à outra, constantemente sem parar. Ele é muito rápido, ele é muito forte. Então ele ganha os duelos, ele consegue competir com todos os marcadores e com todos os que ele precisa marcar. Ele rouba muita bola, ele ocupa muito campo. E ele é hoje o ponto de equilíbrio desse Real Madrid. Não dá para pensar em um Real Madrid equilibrado sem o Fede Valverde. A questão do passe, que é uma coisa que se pede muito depois da saída do Kroos, que o Real Madrid precisa ter um jogador
que dê a segurança de todos os passes que ele der, a direção que a bola toma, ela é a correta, o Valverde tá melhorando nisso também. Então, eu acho, assim, o Ancelotti diz que ele é inegociável, inquestionável, insubstituível no Real Madrid, e ele tem toda razão. Real Madrid agora, na quarta-feira, enfrenta o Lille fora de casa pela Liga dos Campeões. Atlético de Madrid joga também na quarta-feira contra o Benfica fora de casa pela Liga dos Campeões. Real Madrid e Atlético são os dois times, os únicos dois espanhóis que ganharam na primeira rodada da Champions e agora jogam suas primeiras partidas fora de casa e vão em busca da vitória também. Quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários. E desculpa se eu tô terminando esse vídeo quase sem voz, é porque falei demais já hoje. Beijo pra vocês.